Caio. Fui membro da igreja aqui, sou membro ainda, graças a Deus, pela misericórdia dos irmãos. Mas chegamos aqui na igreja em 1994, século passado. Já somos idosos, eu e minha esposa. E chegamos num momento difícil na nossa vida de chamada ministerial. E foi um momento muito especial porque tivemos uma igreja que nos acolheu. E quando eu vejo esse aspecto de uma igreja que acolhe, colegando com este, obrigado por questo, ok? Vai ser algumas palavras em italiano. Esse último cântico que nós cantamos, de acolher um filho pródigo, a viúva, o órfão, aquele que está desamparado, é a igreja. Ou seja, nós somos um povo onde vamos em direção àqueles que sofrem. Eu gosto muito de ver de Jesus que andava com quem? Os pecadores, os beberrões e os comilões. Ali estava Jesus. Ou seja, a igreja tem que estar onde existe o sofrimento. Eu sempre brinco lá na igreja, em Treviso, eu disse assim, se tiver festa de aniversário onde só tem crente, tem coisa errada. Porque é o grande momento de trazer os nossos amigos que sofrem para entender o amor de Deus. Ou seja, nós chegamos nessa igreja num momento onde tinha dor nos nossos corações. E essa igreja nos deu o amor e manifestou a misericórdia e a graça de Deus. Aí nós somos membros, depois somos ordenados pastores. E ficamos como pastor de jovens e adolescentes por 2 anos. E depois um chamado na Itália, que já são 8 anos lá. E uma igreja que nos sustém, nos mantém, nos acolhe, nos abraça, nos dá um beijo e está sempre conosco. E eu e minha esposa sempre somos gratos a esta igreja. Porque aqui nós encontramos força, apoio, e no momento que vem a primeira lágrima, nós sabemos a quem telefonar. É este povo. E é tão gostoso quando a gente recebe um telefonema, e-mails são vários, não é, Osmair? E onde está a minha segunda escritora também? Onde está ela? Ai, fugiu até o nome. Eu já estou meio velho, viu? E são 2 pessoas assim, todos os meses assim, é um e-mail. E é tão gostoso chegar aqui, amanhã vai almoçar comigo, amanhã tem um café, um jantar. É uma igreja que nos ama. E só posso dizer, eu e a Ati podemos dizer a vocês, muito obrigado. O carinho de vocês por nós é muito grande. E estamos na Itália porque existe a vida de vocês. Se não fosse a vida dessa igreja, eu não sei. Mas vocês um dia tocaram nos nossos corações e somos missionários apoiados por vocês. Legal? Ok, uma boa noite a todos. Ok, a igreja também no modo de carinho agiu de modo muito especial para nós. Eu queria passar um vídeo que o grupo de louvor fez para esta igreja. E é um vídeo curto, 4 a 5 minutos, da palavra da igreja de Treviso sobre a ação visível dessa igreja sobre nós. Nós tivemos um projeto, um sonho de um terreno que não aconteceu. Nós ainda vivemos numa área onde existe um aluguel. Nós pagamos entre aluguel e condomínio aproximadamente 5.500 euros, não falei reais, euros, por mês. E é um desafio. Estamos ainda na luta. A prefeitura de Treviso se aproximou muito de nós, depois do evento da praça, principalmente. E estamos ainda na luta. Treviso, Itália, não é Brasil. Eu não alugo uma garagem e amanhã eu estou fazendo uma igreja. Eu só posso ser uma igreja dentro de um local que foi construído para aquele fim. Ou que diante da prefeitura houve uma mudança de destinação de uso. E também não pode ser próximo de residências. Então, nós estamos nessa luta ainda, temos algumas áreas. A prefeitura nos concedeu um terreno, mas temos 2 anos para construir. E sai em torno de 1,5 milhão de euros. Lógico que ainda não é possível para nós. Então, estamos nessa luta. Orem, e é o desafio. Renovamos o contrato por esse novo local por mais 1 ano. E estamos assim, a sala, e tivemos que alugar mais outra sala embaixo, de aproximadamente 180 metros quadrados, porque temos 40 crianças. Então, e essa sala de baixo já não dá mais, tá? E é legal. Então, são desafios. Vamos ver um vídeo de agradecimento? Queridos irmãos da Igreja Batista do Bacaxeri, meu nome é Marcelo César, sou responsável pelo Ministério de Louvor da Igreja Batista Ágape, sou também um dos membros fundadores dessa igreja. E gostaria, através desse vídeo, de agradecer a vocês todo o carinho, todo o afeto que foi representado através desse recurso financeiro que foi encaminhado a nós.
Com esse recurso financeiro, nós podemos adquirir equipamentos de som e instrumentos, também a possibilidade de nos prepararmos melhor para fazer a obra de Deus aqui em Treviso, na Itália. Nós hoje temos uma professora de música que está nos ensinando teoria musical, visto que nós, posso dizer em primeira pessoa, somos analfabetos musicais, somos autodidatas, e o que nós podemos oferecer para o Senhor, até antes desse recurso, era só o nosso amor pela música e pela obra sua. Hoje, como eu já falei, nós temos a direção de uma professora de música que nos ensina teoria musical e técnica vocal, e estamos trabalhando nas nossas músicas de autoria nossa, arranjamentos nossos, e queremos desenvolver um trabalho digno do nome do Senhor, para poder evangelizar em um modo melhor e com uma qualidade superior. Muito obrigado por este milagre que foi proporcionado a nós. Seguramente o Senhor usou vocês para cumprir esse milagre nas nossas vidas. Muito obrigado. Autoria nossa. Música. Sua misericórdia, grande, grande è il
Essa é a palavra do nosso grupo musical, a igreja. Grazie. Tem sido muito especial esses equipamentos. Nós estávamos alugando em torno de 1.000 euros por evento. Ano passado nós fizemos 5 eventos. E para esse ano nós já temos agendado nos municípios mais 4 eventos. E seguramente até o final do ano serão outros. E quando eu digo agendados nos municípios, significa que é a primeira igreja protestante que faz algum concerto público nas praças. Foi em Treviso, Pontiano Vêneto, Pieve de Soligo. Esse ano faremos em Cavalese, que é uma cidade nas montanhas. Ou seja, nós estamos colocando os pés pela primeira vez em lugares que nunca uma igreja protestante colocou. E a parte musical é um ponto forte da nossa igreja. O pastor Roberto já esteve lá no evento da praça, ele foi uma das pessoas que falou. E hoje nós temos 25 pessoas do grupo musical. E são pessoas muito especiais. Pode ver algumas fotos já aproveitando o momento. E esse foi o evento lá em Treviso. E dessas pessoas, são tudo pessoas que realmente estão aprendendo a música. Eles eram dispostos, sabiam alguma coisa um pouco melhor do que eu, lógico. E criou o grupo. Então nós temos trabalhado muito o aspecto de ser grupo, e não no aspecto do individualismo. E tem sido muito especial. Batismos, esse batismo foi interessante, porque nós batizamos 3 pessoas que vinham na igreja há mais de 5 anos. Tem 2 que vinham na igreja há 8 anos, desde quando eu cheguei na igreja. Até uma irmã da igreja disse assim: hoje é o batismo dos encardidos. Aqueles que demoraram. Italiano é assim, é longo o processo. E esse dia, 8 de setembro, foi um dia de vitória para nós, lá em Treviso. Vamos adiante. Encontro dos casais, é um ponto forte da igreja. Éramos em 34 casais nesse encontro. E foi o final de outubro, início de novembro. Os irmãos são convidados, os irmãos casados, a estarem de lá no próximo evento. Será na metade de outubro, ok? Podem ir, não tem nenhum problema. Foi um casal de amigos nossos de Porto Alegre. Disseram: pastor, mas não vai entender nada de italiano. Não se preocupe, vai ter um caridoso que vai traduzir para você. E sempre foram bem acolhidos. Eles voltam agora de novo. Gostaram muito, ok? Para não ter concorrência com o Mickey aqui, ok? Foi em outubro. Ok? Essa é uma grande alegria que nós estamos vivendo. Algo especial começou ano passado. Nós temos com seminário na igreja. Ou seja, nós fizemos um convênio com o seminário de Lisboa. Eles mandam para nós todo o material e nós estamos fazendo os cursos de teologia. Nós já fizemos 2 disciplinas, Introdução ao Antigo Testamento e Teologia Bíblica, parte 1. Eu estou dando essas aulas. Eu tenho que pegar todo esse material em português, traduzir para o italiano e repassar. O legal de tudo isso, e tem mais outras coisas, a tua irmã está ali, viu? Ok. O legal disso tudo é de ver que eles, desde outubro, eles não faltaram a uma aula. Somente no última lição, um teve que faltar porque o seu chefe não autorizou ao trabalho. Tem estudado, eles têm comprado o livro, tem sido maravilhoso. Para mim tem sido uma das grandes alegrias do Ministério em Treviso. Esse grupo aí é uma formação, o aspecto de formação básica, teológica, doutrinária, não somente básica, porque é a continuação da obra na Itália em Treviso. Vamos adiante. Outra grande alegria é o grupo de singles. Aqui não é só Treviso, é toda a Itália. Esse trabalho começou quando eu fui em 2002, por aqueles 4 meses. E a partir dali nós começamos uma associação que se chama Kairos. Se vocês entrarem no site, é www.kairosnow.org. E a associação hoje já tem aproximadamente 100 pessoas como sócios. São singles acima de 30 anos. E fizemos 3 retiros por ano, abril, agosto e dezembro, final do ano, em várias partes da Itália. São pessoas de todas as denominações. E muitas pessoas não são ainda tementes ao Senhor. E têm estado conosco. Nós trabalhamos no coração. Não fizemos nenhum trabalho de casamento, etc, etc. Apesar de 8 anos de acontecer 17 casamentos, ok? E por isso que o grupo se renova cada tempo. Tem sido muito gostoso também o trabalho com as crianças. Quando esse grupo musical, eles tinham 2 pessoas que eram líderes. E esses 2 rapazes retornaram para o Brasil. Quando eles retornaram para o Brasil, o nosso grupo começou a sentir um sentimento de solitude, de solidão, desamparo. E agora, quem vai cuidar de nós e cuidar principalmente da parte musical? Mas a obra é de quem? De Deus. Eles vieram. Chegou 2 pessoas profissionais. Um dos professores, ele é o principal professor de violão de toda a região do Vêneto. Dizendo umas palavras aqui em português, ele seria o principal professor do Paraná na área de violão.
está lá com o grupo agora, ensinando parte musical, e mais uma professora que trabalha com a parte vocal. Então o grupo sentiu que a obra é de Deus, os dois vieram. Deus colocou outras duas pessoas, porque a obra é de Deus, o interesse de Deus não é nosso. E essa pessoa está começando um coral também com as crianças. Nós temos aproximadamente 40 crianças, já temos 20 crianças inscritas nesse coral. E no próximo evento em Treviso, no dia 12 de junho, vai ter as crianças fazendo o concerto deles lá no centro de Treviso. Ou seja, está crescendo também essa parte com as crianças, a parte musical. A liderança na igreja, o ano passado, se fortaleceu. Nós temos agora novos anciãos e também diáconos na igreja que nós não tínhamos. E isso consolidou o aspecto de liderança. É a primeira viagem que eu saio de Treviso e venho ao Brasil, que não foi nem um pastor de fora para cuidar da igreja. Foi esse período. E é muito bom receber sempre uma mensaginha no celular, ou um e-mail na segunda-feira, no próprio domingo. Pastor, está tudo funcionando muito bem. Pode continuar as férias tranquilo. Isso me dá alegria, né? Eu digo para eles, a igreja está funcionando bem. Se a igreja funciona bem quando o pastor não está, é que está legal. E tem sido muito gratificante para nós. Eu sei que nesse momento, porque o vídeo, o culto aqui é passado pela internet, tem alguns irmãos, um abraço aí, que estão assistindo lá em Treviso. Eles disseram que assistiam às 9 da noite de lá e às 11h15, né? E eles estão assistindo. Estou dando uma palavrinha para vocês também, viu? E é gostoso de sentir isso. A igreja tem crescido. 2009 foi um ano muito difícil, mas 2010 nos deu muito conforto. Depois da tempestade depois da bonança vem a tempestade. Não tem nenhum problema. Assim é a vida. Lembrei, Carol Granzotti, muito obrigado. Você também é muito especial para mim e para a Ati. Quando chega um e-mail teu, a gente fica muito feliz. Tá, Carol? Desculpe ter esquecido. É a idade, tá? Sou gagá. Mas hoje vamos conversar um pouquinho de missões e o aspecto de família. O pastor Roberto me mandou um e-mail faz umas 4 semanas. Pastor Caio, pode trabalhar famílias e missões? Eu pensei, e agora? Como é que eu posso colegar alguma coisa? Aí quando você começa a ler a Bíblia, o que acontece? As coisas vêm. E você vê que família e missões tem tudo a ver. É tudo colegado, é tudo ligado. E vamos bater um papo sobre isso. Onde entra o aspecto de família e o aspecto de missões e como nós podemos ligar esses dois aspectos. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, Novo Testamento. Se alguém tem dificuldade de achar 2 Timóteo, logo depois de 1 Timóteo, tá? E Romanos capítulo 16, capítulo 3 e 5. Na sua folhinha ali está 2 Timóteo capítulo 4. Ele também faz parte da história. 4:19. Saluta Prisca e Áquila e la família de Onesíforo, ok? Mas eu vou ler na tradução italiana, tá bem? Todos os irmãos trouxeram a Bíblia. Ok. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. Agora eu tenho que usar óculos, no século passado eu não usava. Tu sai questo, che tutto quello che sono in Asia mi hanno abbandonato. Aqui está Paulo falando. Tra i quali Figelo e Hermógene. Concedo, Signore, misericórdia a famiglia di Onesíforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è invergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli concedo, Signore, di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Éfeso. Interessante ver aqui a palavra família. A família de uma pessoa que foi consolar a pessoa de um missionário, de Paulo, lá em Roma. Romanos 16, e esse texto é um texto forte. 16, de 3 a 5. Salutate também, quais são as duas pessoas aqui? Quais são as duas pessoas? Áquila e Priscila. Meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais hanno rischiato la vita per me. A loro non sono io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Famiglia, salutate mio caro Epeneto, che è la primizia della Asia per Cristo. Quando a gente lê esse texto, o que é que nos chama a atenção aqui? Um missionário
2 famílias. Ou seja, como é importante perceber o aspecto de que família está junto no processo de missões. Quando eu leio esse texto, eu já compartilhei lá na igreja de Treviso, a pessoa de Priscila, de Áquila, é ter um casal que está pronto a morrer pela obra do Senhor. É ter uma família que está pronta a morrer pela obra do Senhor. É ter uma outra família onde ele sai de um lugar distante e vai até Roma para fazer o quê? Consolar Paulo. E Paulo agradece à família dessa pessoa. Ou seja, a ligação de uma família que está fazendo missões em colaboração com o missionário. Quando eu comecei a preparar essa mensagem aqui, eu estava pensando o valor de uma família. Deus chama uma família e faz a obra. Deus chamou Caio, ou Pure, chamou Astrid e depois Caio, para fazer essa obra na Itália. Mas chamou várias famílias para serem colaboradores. A Astrid se converteu primeiro de mim, ou seja, ela seguramente foi chamada primeiramente e depois fui eu. Ela é do século passado, né? Então a sua conversão é muito antiga e Deus chama ela e já começa a prepará-la para o ministério e depois me chama. Quando eu estava pensando nisso, vem de novo aquela ideia. E isso eu falo para os jovens e adolescentes. Quando eu vou casar, eu tenho que estar bem consciente de que a pessoa que estará ao meu lado, ela também tem que ser uma colaboradora na obra de Deus e ter a mesma visão, a mesma percepção do que significa servir a Deus como família. Você que é jovem, adolescente, que está pensando em casar, atento à pessoa que estará ao teu lado, pois pode ser uma frustração para toda a tua vida, ou uma grande alegria. Depende da tua escolha. Quando eu vejo essas duas pessoas, Priscila e Áquila, quando eu vejo famílias trabalhando nesse processo, eu tenho que saber que a pessoa ao meu lado também é uma colaboradora na obra missionária. Aí eu ligo, Deus me chamou para missões e Deus chamou todos nós para missões. Não sou somente eu que estou na Itália. Todos nós somos chamados a sair do nosso conforto, a falar da glória, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Porque nós vivemos num mundo que sofre. Nós temos uma falsa ideia que quando eu ligo a televisão, parece que o não crente é mais feliz que o crente. Somente se eu olho uma televisão, né? Carro, bebidas, cigarros, eu acho que está proibido agora aqui, né? Parece que ali existe alegria e o crente é sempre triste. O mundo sofre. O mundo está sofrendo. E quem conhece o segredo da alegria, da felicidade, da verdadeira paz, quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu e a pessoa ao meu lado que é a minha esposa. Ou seja, esse processo família e missões é ligado. Quando Deus começou o seu processo de ver o seu povo que estava longe dele e que perdeu a intimidade com ele, ele chama Abraão e quem mais? Só Abraão? Sua família. Quando acontece o dilúvio, vai Noé sozinho para dentro da arca? E sua família. Hoje de manhã nós lemos o texto de Josué. Era Josué sozinho? E sua família. Moisés era sozinho? E sua família. Moisés tinha até o sogro que colaborava com ele. Felizardo de Moisés. Ou seja, nós percebemos que o processo de Deus, ele chama a pessoa, mas tem a família junto nesse processo. Como está a tua família nesse processo missionário? A tua família está pronta e preparada a colaborar e seguir? Pronta a dar a vida por missões? Pronta a fazer uma viagem e consolar alguém que sofre? A tua família está pronta a morrer por um processo de um chamado de Deus? Ou vive num conforto material? Como são os teus sonhos, os teus planos? O que me preocupa, nós chegamos no Brasil no dia 11, 12 de fevereiro, e depois nós fomos para o sul. E eu passei por alguns lugares, e eu passei por uma cidadezinha bem pequena. E foi muito interessante. Eu não me lembro o nome da denominação. Ao lado tinha Igreja X, que faz missões. Esse era o nome da igreja. Eu não me lembro o nome. Igreja X que faz missões.
O que tinha do lado? Uma outra igreja. Igreja X. Ou seja, quando eu vi aquele Igreja X que faz missões, eu logo pensei, meu julgamento, uma dissensão daquela igreja, e deve ter alguns irmãos lá com sabedoria, que viram que eles estão fazendo missões, fizeram uma igreja do lado e botaram somente que faz missões. Ao lado dessa segunda igreja, o que tinha? Uma terceira igreja. A cidade era pequenininha. E aí eu começo a me preocupar com o nosso Brasil amado. Aí eu começo a me preocupar com a nossa futura geração. Aí eu começo a me preocupar com as nossas famílias que não está formando essa próxima geração, que são os filhos. Onde estão os teus filhos? Tu estás formando? Aí quando eu começo a ver essas divisões, separações de igrejas, onde está a responsabilidade? É nossa. Eu que estou aqui sentado. Sou eu aqui que estou pregando. Porque muitas vezes eu não sou a favor de algo, o que eu faço? Saio e crio. O que meus filhos percebem aquilo? O meu pai, que é o meu herói, ele não gostou de algo, se revoltou com a autoridade, saiu e fez uma rebelião. Aí eu formei o meu filho, a minha futura geração, com qual sentimento? Se existe uma autoridade, eu sou contra. Se existe algo que eu não gosto, eu vou fazer algo fora que é melhor. E nós estamos formando essa geração rebelde e perdendo os valores espirituais, divinos e bíblicos. Eu estou preocupado com essa geração que está vindo fora hoje nas igrejas. Porque nós, como família, nós estamos dando ensinamentos que aos nossos olhos parecem perfeitos, mas não são. E as nossas igrejas hoje estão perdendo valores espirituais muito importantes. Porque quando nós falamos de fé, nós falamos de prosperidade e somente de riquezas e bênçãos. E que é tudo bem para mim. Não existe sem fé sem sacrifício. Eu só posso entender o valor da fé se eu entendo o valor do sacrifício. Eu só posso entender o valor da fé se existe o valor da minha morte. Eu só posso aprender o valor da fé se eu aprendo o valor de perder algo que eu pensei que era meu. Mas nós estamos ensinando os nossos filhos outros valores. E por isso que nós estamos perdendo valores importantes hoje. Como que você está formando o teu filho hoje? Quando nós perguntamos para os pais, né? Como está teu filho? Qual é a resposta? Bem. Ah, está bem, é? Sim, está trabalhando em tal lugar, casou com essa pessoa, está com os filhos assim, ele estudou, ele fez isso. Aí eu faço a pergunta, como é que está teu filho? Aí a pessoa entende um pouquinho a pergunta. Porque eu não estou perguntando se ele está bem material. Porque esse trabalho vai acabar. A Laura, o diploma vai acabar. Tudo isso aqui na terra vai acabar. Você não vai levar para a eternidade. Nós, como famílias, estamos perdendo o aspecto de que Jesus daqui a pouco vai voltar. Nós estamos perdendo o valor de que daqui a pouco eu vou me encontrar com o meu rei. Eu não estou ensinando meus filhos que a vinda de Jesus é daqui a pouco. E por isso que existem missões para falar para um povo que ainda não conhece essa glória, essa grandeza, a intimidade com Deus. E missões não é somente na Itália, é dentro de casa. Como está o teu filho hoje? Ele está bem? E não me diga que ele está se aproximando de Deus. Para ele estar bem, ele tem que ter intimidade profunda com Deus. Para ele estar bem, ele sabe que o que ele está escolhendo é na direção de Deus e não na direção dele. Para ele estar bem, você tem que saber que ele está construindo valores espirituais na eternidade e não aqui. Família ligada em missões, porque missões é o retorno de Jesus, e o meu filho tem que estar preparado para esse retorno de Jesus. Eu estou preocupado com essa futura geração que nós estamos criando, porque nós, depois que nos convertemos, e a misericórdia de Deus, nós crescemos financeiramente, nós temos uma vida material muito melhor, e é verdade isso. Mas eu não posso permitir que isso tire o valor de Cristo na minha vida. E se isso tira o valor de Cristo na minha vida, vai tirar dos meus filhos. Tu tens vivido Cristo na tua vida? Tu tens vivido missões na tua vida? Quando você fala de heróis para os teus filhos,
Quais são os heróis que você fala? Qual é o modelo que ele deve seguir? Muitas vezes a gente fala de Paulo, de Moisés, Josué, de Jesus, de tantos heróis bíblicos. Mas aqui na terra que nós temos hoje, quais são os heróis? Muitas vezes nós pensamos num jogador de futebol, bem-aventurado financeiramente, um artista, um cantor, um ídolo que nós seguimos, e nós perdemos o valor de achar heróis, aqueles nossos realmente heróis de fé, os nossos missionários. Alguém já ouviu falar de Robert Morrison? Inglês, foi para a China, traduziu a Bíblia para o chinês, e aí as pessoas se converteram depois da sua morte. Ficou muitos anos lá, mas na sua vida pouquíssimas pessoas se converteram. Ele é um herói. Jim Elliot, não sei se é assim que se pronuncia, esse é mais conhecido, eu penso, daquele caso famoso no Equador, do avião, que é a terra, vem os índios, o que fazem com ele? O matam. Ele é um herói, A pessoa que matou ele, batizou seu filho. Isso é herói. Isso é missões. Isso é ensinar os filhos. Isso é contar uma história verdadeira, real, para que os meus filhos entendam o significado de ser herói nessa terra de missões. Você ensina aos seus filhos a história desses personagens? Conde Zinzendorf, um alemão, nobre, ele protegeu os religiosos, e ali começa o grande movimento dos morávios, que foi um dos principais movimentos de missões. William Carey, também muito conhecido, vai para a Índia, talvez nunca mais viu a sua família, fica lá muito tempo, morre lá, mas foi um herói, evangelizou, foi um herói, muitas doenças, muitos problemas de saúde, e continuou lá. David Brainerd, um outro herói, missionário norte-americano, tem um chamado para os índios norte-americanos, em 1700, com 29 anos ele morre. Ele ficou somente 4 anos lá em meio aos índios. Ele tinha sério problema de saúde, mas foi, evangelizou aqueles índios, se converteram. São esses heróis que eu tenho que falar aos meus filhos. São esses heróis que eu tenho que levar os meus filhos a conhecer. E muitas vezes fico pensando, mas para que fazer uma viagem para a Itália com meu filho? Pode ser que eu seja um herói para o teu filho. Qual é o problema? Eu fiquei muito feliz de saber que os nossos jovens e adolescentes foram para onde? Conhecer uma família de heróis. E por que eu não posso levar meus filhos lá e passar um final de semana e que o meu filho possa sentir a dificuldade daqueles filhos onde são rejeitados dentro de uma escola? E o meu filho vai conhecer o que é um herói. Por que eu não posso levar o meu filho a um outro campo missionário, a sentir o que é uma perseguição, a sentir o que sofrem os filhos do missionário, a sentir o que é o campo, a solidão, a sentir o que é uma falta de um abraço, a sentir o que é uma falta de um consolo? Ele é um herói. Ele é um herói. É isso que eu tenho que fazer com que meu filho entenda. É isso que eu tenho que ensinar aos meus filhos e levar para que os meus filhos possam ver e sentir: esse aqui é um herói, porque está falando da glória de Deus, e aqueles ao redor deles estão conhecendo que Jesus voltará, e um dia, e pode voltar logo. Meu filho, está conhecendo um herói? Tu faz isso com teus filhos? A tua família vive esse processo de missões? Tenho certeza que você pode falar com os nossos pastores aqui do Bacaxeri, e ele vai indicar: faça uma viagem no final de semana. Vai sentir lá na pele com teu filho o significado de estar lá em abandono. Fico muito feliz de ver o pastor Juracir aqui. E ele foi um herói, ele é um herói. Ficou naquele Rio Grande do Sul, naquele período de barbaridade. E enfrentou lá aquela gauchada por muitos anos. Quantas rejeições. Hoje o Rio Grande do Sul está um pouco melhor. Mas o período que tu estavas lá não era simples. E tenho certeza que se chegava alguém lá para te visitar, que conforto, né? Que consolo. Nós podemos fazer isso. E aí eu vou estar formando meu filho. Eu não estou dizendo que meu filho deve ser missionário e ir para lá, mas estou formando o caráter do meu filho espiritualmente para saber e entender o que significa ser um cristão.
Porque o que me preocupa hoje é o declínio moral das nossas famílias, o declínio ético das nossas famílias. É isso que me preocupa. Eu vivo num mundo onde o liberalismo é muito forte, onde o humanismo entrou de modo muito forte, e aqui no Brasil também, onde as pessoas dizem o seguinte: se não faz mal a ninguém, você pode fazer tudo. Dentro das igrejas dizem isso. E nós pensamos que esse valor é correto. Nós ensinamos aos filhos a conquistas e não a derrotas. E nós temos que ensinar aos filhos o valor da perda. Nós temos que ensinar aos filhos o valor da derrota. Nós temos que ensinar aos filhos que na vida não é tudo simples e que muitas coisas acontecem com problemas. Nós temos que ensinar aos filhos que a doença faz parte de um processo. Nós temos que ensinar aos filhos que muitas vezes aquilo que ele sonhou tanto não vai acontecer. Nós temos que ensinar aos filhos que a perda significa vitória e não derrota. Eu tenho que ensinar aos filhos que isso aqui não tem nenhum valor. Nenhum valor. Eu tenho que ensinar aos meus filhos que o valor de Cristo é muito mais importante. Por isso que Cristo estava com quem? Os pecadores. Por isso que Cristo estava com os beberrões e os comilões. Por isso que Cristo andava lá. E esse cântico dessa música, muito bela, são palavras que realmente fazem e ensinam aquilo que eu devo viver com os órfãos, com as viúvas e com aqueles que sofrem. Nós todos somos chamados para esse processo. E não é só lá na Itália, é em qualquer lugar. Quando eu falo do declínio moral e ético da família italiana, qual é a ideia da família italiana que nós tínhamos? E eu tinha também essa ideia. Família italiana, aquela grande mesa, e ali os filhos, netos, bisnetos, avós e os pais, etc. Sim ou não? Não existe isso. Eu já compartilhei com a igreja aqui uma vez. Hoje na Itália existe um crime familiar ao dia. Eu não estou exagerando. São números comprovados. Ao dia existe o marido que mata a mulher que mata o marido, os pais que matam os filhos que matam os pais. Ao dia existe um crime. Às vezes eu comento com a minha esposa, hoje foram 2, que vem no jornal. Ou seja, é uma coisa absurda o que está acontecendo na Itália. O que significa isso? Falta do conhecimento do amor de Cristo. O que significa isso? Que eu, como cristão, não estou ensinando à família do meu vizinho o significado do amor de Cristo. O que significa isso? Que eu não entendo o significado da palavra. Começa com per e termina com dão. Perdão. Porque se não tem o perdão, tem a vingança. Se não tem o perdão, tem o ódio. Se não tem o perdão, existe uma rebelião. Eu tenho que saber que dentro de casa eu tenho que ensinar aos meus filhos o valor do perdão. Eu tenho que saber que dentro de casa eu tenho que mostrar para os meus filhos que eu perdoo e não importa quem é. Muitas vezes nós entramos dentro de casa, nós, como casal, compartilhamos diante dos nossos filhos situações de trabalho, situações de igreja, e dizemos: é aquele lá eu não quero ver nunca mais. O que meu filho está aprendendo? Ele está aprendendo perdão? Não. Ele está aprendendo uma vingança. Aí ele chega em casa e diz: aquela pessoa eu não quero mais ver. Eu não quero mais ter relacionamento com aquela pessoa. O que eu estou ensinando? Eu sou o juiz, eu sei tudo, e como eu sou o exemplo para o meu filho, ele vai me seguir. Essa segunda geração, eu estou preocupado, porque nós não estamos ensinando perdão. Eu tive um problema muito grave na Itália, estão olhando lá. Tivemos um casal que saiu da igreja, porque o domingo eu preguei sobre o perdão. Casal de italianos, membros da igreja. Eles não aceitaram a mensagem do perdão. Onde ele vier me dizer: pastor Caio, sou brasileiro, o senhor não entende o que é o perdão. Nós aqui na Itália não perdoamos. Foi muito clara comigo. E não aceito. Saíram da igreja, pediram exclusão. Porque eles não entendem o perdão. Você ensina o teu filho a perdoar? Você chega em casa e diz para o teu filho: olha, aconteceu isso lá na igreja, isso lá no meu trabalho, mas foi tão bom quando eu liberei o perdão e eu posso retornar o relacionamento com aquela pessoa.
e eu posso abraçar. Tu ensina isso aos teus filhos? Quando você tem um conflito com uma pessoa e o teu filho vê assim, você abraçado com aquela pessoa, tu diz, meu pai está louco. Tu vai dizer assim, meu filho, esse é o valor de Cristo. O mundo me ensina diferente, mas Cristo me ensinou diferente. E não importa o que aquele fez comigo, o valor de Cristo é mais alto e eu caminho. Por isso que hoje esses valores morais e éticos estão se perdendo nas nossas famílias. Porque o desejo de ódio, de vingança é muito forte dentro de nós. E nós ensinamos aos nossos filhos. E depois, quando temos dificuldades de relacionamento com os nossos filhos, nós perguntamos, quem que ensinou isso ao meu filho? Quem foi? Fomos nós. Fomos nós. Esteja atento àquilo que você manifesta diante dos seus filhos. Esteja atento a viver essa palavra, porque eu sempre digo, a vida é simples, somos nós que criamos confusões. A vida com Cristo é muito bela. Tem um filme italiano que gostei muito, La Vita è Bella. A vida é bela. Somos nós que criamos dificuldades. A vida com Cristo é maravilhosa. Eu tenho paz sempre. Eu estou equilibrado sempre, eu estou seguro sempre, se Cristo é vivo em mim. Eu passo por problemas? Passo. Eu tenho dificuldades? Tenho. Mas a esperança em Cristo é muito maior. Por isso que quando eu tenho fé, eu sei que existe o sacrifício, a dor, mas eu sei que depois de domingo o que tem? Segunda-feira. E eu sei um Deus que está agindo na frente. É Ele o justo juiz e não sou eu. Por isso que a vida com Cristo é bom. E é bela. Como tu tens ensinado aos teus filhos? Esses valores estão sendo repassados? Missões e família é coligado? É ligado? É o amor de Cristo que eu tenho que inundar dentro de casa. Depende só de mim. Depende só de mim. Como está a tua vida? Como estão esses valores? Quando eu começo a entender esse significado do perdão, o significado da liberdade em Cristo, quando eu começo a entender esses valores de perder algo por Cristo, agora sim eu começo a ler a vida de Onesíforo, eu começo a ler a vida de Áquila e Priscila, eu começo a entender diferente. Eu começo a entender agora que ser colaborador de Cristo, colaborador de Paulo, significa a minha morte. Eu começo a entender agora que eu posso fazer uma viagem de 1 mês, 2 meses, sofrendo dificuldades para chegar a Roma e consolar Paulo. Eu posso entender agora o que significa um abandono de coisas materiais por Cristo. São esses valores que eu tenho que aprender e viver. Mas isso eu tenho que aprender dentro de casa. E é essa geração que você tem que ensinar. São os teus filhos. Quando eu entendo o valor da perda, eu entendo por que Paulo deixou esses textos. Quando entendo o valor da perda, eu entendo o significado da fé em Cristo Jesus. Quando entendo o valor da perda, eu sou um cristão. Por isso, ensine os teus filhos. Ensine os teus filhos que o valor da perda é maravilhoso e é grande. A não construir aqui valores materiais, que só vai dar confusão no dia da herança. Só vai dar briga na família com os teus filhos. Só vai dar briga e confusão. Ensine a viver com Cristo. E tu vai ver a paz que vai ter dentro de casa. São esses valores que eu tenho que ensinar. Por isso que família e missão estão muito coligados. Tem tudo a ver. Porque agora eu estou presente nesse processo e eu sou um colaborador. Quando eu entro nesse processo missionário com a minha família, eu sei o significado e a razão da minha existência nessa terra. Deus te chamou para esse processo. Deus te chamou. E vou continuar. Deus continua a te chamar. Se Deus não te chamasse, tu não estarias aqui. Porque agora tu tens o desafio. O que tu vai levar daqui hoje? Talvez a Bíblia que você trouxe? Talvez a tua carteira? Talvez o teu casaco? Tua blusa? O que mais? Eu só queria que tu levasse uma coisa. Que o valor da perda é muito mais importante. E que eu e a minha família, como é o texto de Josué, eu e a minha família estaremos com o meu Senhor na direção dele. Não importa as consequências. Isso é com Deus. Isso é com Deus. O belo da perda é que eu sei
o significado que Deus nunca vai me abandonar. Nunca vai me abandonar. Por isso que eu posso olhar para o pastor Juracir e saber que ele viveu 30 anos antes de mim nesse processo de missões. Deus te abandonou em algum período? Não. Por isso que estás aqui. É essa a beleza da vida. Vamos orar? Se tu estás com alguém da tua família, pegue na mão. Abrace, sinta. E tenta sentir essa pessoa, essa mão, esse abraço, como colabore comigo nesse processo de missões. Estamos juntos. Se tu está com a tua família, se está longe, não importa, pode sair da tua cadeira e buscar teu filho, tua filha, teus pais. Mas esteja, sinta essa pessoa, porque eu quero continuar nesse processo. A perda é importante. Oramos. Nosso Pai, tantas histórias na Bíblia, tantas histórias, ó Pai, de nossos heróis aqui na terra. Pessoas que nem viram, ó Deus, pessoas se converterem, mas proclamaram o Teu nome, se tornaram heróis. E são heróis. Nosso Pai, eu oro pelas famílias desta igreja. Fortifique, une, um só espírito, um só coração, uma só mente, um só desejo de te servir. Ensinar aos filhos o significado de Cristo, o desprendimento de coisas materiais, uma vida viva em Ti, a Tua glória. Eu Te agradeço, ó Deus, por vidas aqui, como são especiais para nós. Eu Te agradeço, ó Deus, que quando eu olho nesse auditório, tantos colaboradores. Obrigado, Pai. E continue a chamar famílias aqui, para que sejam colaboradores de outros heróis, para que continue, ó Pai, a confortar, a consolar, a estar presente no local onde existe o sofrimento, o abandono material de pessoas, mas existe a Tua presença. Mas é necessário muitas vezes sentir um abraço. Chame famílias, ó Pai, vidas aqui. Te agradeço, ó Deus, porque Tu ages em modo sobrenatural, maravilhoso e perfeito. E como é bom, ó Pai, repousar em Ti, porque Tu nos consolas e Tu estás adiante de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és aquele Deus que me faz dormir e Tu estás trabalhando. Muito obrigado porque Tu me fazes repousar e Tu fazes a obra no meu lugar. Muito obrigado porque Tu me capacitas, ó Deus, a uma obra onde Tu queres ver, ó Deus, a formação de meu caráter verso do Ti. Obrigado, Pai. E obrigado porque Tu deixas textos bíblicos onde eu posso aprender o significado de viver contigo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém?